começando mais um episódio incrível do nosso podcast. Primeiramente, boa noite, né, minha gente? Para você que não me conhece, eu sou Ingrid Rodrigues. Essa é a minha fiel parceirinha aqui, né, que vocês já conhecem também. Talvez sim, talvez não, né? Quem caiu de paraquedas por aqui. Sim, quem caiu de paraquedas já nos sigam lá no Instagram, @Letícia Crispim, e também o perfil do podcast. Deixa aqui nos comentários quem vocês querem ver por aqui, qual tipo de conteúdo. E agora vou deixar o nosso convidado pra lá de especial se apresentar. Boa noite, pessoal. Eu não tenho nem roupa para usar depois da apresentação dela. Boa noite. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Essas meninas prodígio da nossa cidade, né? Que está levando o nome de Correntina aí para fora da cidade de Correntina. E é um orgulho para a gente de ter pessoas assim como vocês. E uma honra muito grande de estar podendo contar um pouco de histórias aqui nesse podcast, né? O ConteCast. E hoje a gente vai querer saber muita histórias, coisa. né? Seja muito bem-vindo, viu? Um prazer receber você aqui. E eu quero já começar pedindo pra você falar um pouquinho aí da sua trajetória. Pode começar lá do Já que a início. gente quer contar muitas histórias, vamos conhecer um pouquinho da história dele, né? Então, eu sou correntinense, raiz, né? Sou filho de Correntina, eu sou de Ponte Velha. Nasci em outubro de 86. Eu ia falar só o dia, né? Acabei falando... Então, 10 de outubro de 86, então eu tenho 37 anos, sou advogado, como acho que muita gente já sabe. Estudei na Escola Municipal Santa Rita, em Ponte Velha, depois estudei na Escola Família Agrícola de Correntina, aqui no Arrojado. Então eu tenho curso de orientações técnicas e agropecuária. E fiz o meu ensino médio em Goiânia, onde também eu cursei a Faculdade de Direito e a Faculdade de Gestão Pública e fiz algumas especializações. Bem como também lá eu fiz técnico em telecomunicações. Caralho, e redes. Estudou. Eu digo que é mais a necessidade, não é nem tanto gostar. Né? Na verdade, o advogado tem que gostar e tem que entender de várias áreas, né? Uhum. Para falar a verdade para vocês, até de maquiagem tem dia que eu tenho que estudar para saber defender uma marca, para defender uma cliente de um produto com defeito, com vício. Então a gente tem que saber de tudo e o advogado é um profissional que ele tem que saber de remédio caseiro à arma nuclear. Não sei se eu digo felizmente, mas infelizmente ou felizmente, mas o advogado que ele não se atenta ao cotidiano, ele acaba ficando para trás, né? Destaca aquele que entende um pouco de tudo e domina um pouco de alguma coisa. Uhum. Doutor Wagner, você já sempre desde criança assim, já pensava em ser advogado, já pensava assim, em ter um futuro assim, brilhante, um grande profissional como você é hoje? Ou ainda não, deixou a vida levar um pouco? Não, na verdade, desde criança eu gostava de confusão, né? Eu sempre fui antenado, eu sempre fui de liderar As brigas? eu não digo... Eu nunca fui de brigar assim, na escola, brigar assim, no tocante à agressão física, mas eu sempre fui de brigar, os colegas estavam com alguma demanda, eu corria atrás e questionava, eu não aceitava... Era o espírito de advogado. Mas até então eu achava que eu não seria advogado. Eu pensava que eu seria um profissional da área de TI. Eu pensei que eu faria ciência da computação, engenharia da computação, algum curso voltado para a área de TI. Uhum. Como eu disse, até cheguei a estudar redes de computadores, telecomunicações e faço algumas coisas até hoje em telecomunicações, tanto é que os meus computadores lá do escritório, rede, tudo quem configura sou eu, não chamo ninguém para configurar. Olha. Tiro no final de semana e configuro. Mas depois, em 2012, aí eu pensei, poxa, eu vou estudar Direito. Havia tentado várias vezes o vestibular na faculdade pública. Aí, pobre, quando vai para a cidade grande, tem que estudar e trabalhar. Então eu não conseguiria concorrer com pessoas que viviam só por conta de estudar. Então, tentei várias vezes na Federal, aquele tempo ainda tinha vestibular, não passei. Depois eu tentei o SISU, o ProUni, consegui uma bolsa integral de economia, cheguei a fazer 1 ano de faculdade de economia, na FEAD, faculdade lá de Minas Gerais, EAD, parei também que eu não tenho disciplina para estudar à distância. Uhum. E aí, por último, eu comecei o curso de Direito, né? Gostei do curso, fiz particular na faculdade particular, paguei o primeiro período,
Aí no segundo período veio o FIES, eu fiz o FIES, consegui formar pelo FIES. No meio do curso, eu passei num concurso público da Polícia Militar do Estado de Goiás. Caraca. Aí eu comecei a faculdade de Gestão Pública, porque eu aproveitava todas as matérias praticamente do curso de Direito, as matérias que eu já tinha feito, e eu concluí o curso de Gestão Pública em 6 meses. Depois eu desisti da polícia, né? Eu tinha um colega Você chegou a atuar? Não, eu não cheguei a atuar, não. Eu tinha um colega que ele ficou 1 ponto atrás de mim. Se eu desistisse, ele seria chamado. Então, o que eu fiz? Eu não queria ser polícia. Aí eu desisti e o colega foi chamado. E hoje ele é polícia. Bacana. Eu sei que se eu tivesse virado polícia, hoje eu não seria advogado. Porque você acomoda, né? É verdade. E aquilo acaba que vira um comodismo. Mas eu falei, não, vou continuar na carreira do direito e hoje eu gosto do que eu faço. Eu falo que hoje eu advogo porque eu gosto de advogar. Eu acho que realmente tem que gostar. Tem que porque gostar. Não é uma profissão fácil. Você se formou em Goiânia e aí quando que você decidiu retornar para Correntina? E, tipo, o que te fez voltar para cá? Primeiramente, eu me formei em Goiânia, sim. Formei em Goiânia em 2016. No 9º período, eu passei na OAB. Aí eu antecipei a minha colação de grau, porque eu queria fazer minha formatura aqui na Bahia e já queria formar com a carteira de advogado. No caso, são 10 períodos. 10 períodos. No nono eu já havia passado. Na verdade, eu passei no 8º. Só que no 8º eu fiz só para um teste, porque no 8º você não pode fazer a prova. E se você passar, você não pode requerer a carteira, porque você só pode a partir do 9º. Aí no 9º eu fiz de novo, passei de novo. E aí antecipei minha colação de grau, que seria em março de 2017. Eu fiz aquela colação em gabinete, que chama, né? Antecipei. Para fevereiro de 2017, ao invés de eu fazer aquela festa toda cheia de pompa da faculdade, eu preferi fazer uma festona aqui, lá onde meus pais moram. Com os amigos. E eu convidei mais de 1.000 pessoas. Caraca! Nossa! Foram Festona mesmo. ainda consegui levar 1.300 pessoas na festa. Só que eu gastei o mesmo valor que eu gastaria nessa festa cheia de pompas, né? Que eu só poderia levar 10 pessoas. Só meus tios são mais de 15 pessoas, né? Então não daria. Eu preferi fazer essa festa, chamei os amigos, pedi meus pais para chamar quem eles quisessem chamar, até porque essa conquista não era só minha, né? Era da minha família também. Então, nada mais justo do que aqueles que torciam por mim e aqueles também que não torciam estar na festa para ver o sucesso, né? Então, os inimigos a gente tem que mostrar para eles é sucesso, né? Não é vingança, não. Então, aí eu preferi fazer a festa aqui. Fiz aqui, graças a Deus, foi uma festa maravilhosa. Tenho boas lembranças até hoje. E respondendo a sua pergunta, o que me fez voltar para cá foi o seguinte. Meus pais moram aqui só, né? Nós somos 3. Eu, o meu irmão e a minha irmã. E aí, eu tinha uma intenção de voltar para cá. Eu tinha um sonho, na verdade, que era um sonho de ser prefeito de Correntina. E aí, a gente sai da cidade e vai para uma cidade grande. Eu saí daqui com 16 anos de idade. Então, quando eu fui para Goiânia, eu perdi aquela vivência. Pessoas que eu deixei aqui com 8 anos de idade, quando eu cheguei aqui já tinha 22 anos de idade. Então, muitos dos amigos meus, que eram de Ponte Velha naquela época, não estavam mais morando em Ponte Velha. Então, eu cheguei aqui e foi tudo novo para mim. Como eu morava na zona rural, era pobre demais, a gente tomava cuscuz de pé de papagaio. Então, a gente só via na cidade o dia que ia no médico ou no dentista, né? Então, eu não tinha amigo nenhum na cidade. Meus amigos eram todos da zona rural, e os que eu deixei aqui já não estavam mais. Alguns foram para Goiás, outros para Minas. E aí eu cheguei aqui e fiquei meio que parado. Aí juntou esse sonho meu de ser prefeito, juntou a necessidade mesmo de estar perto dos meus pais, estar próximo dos meus pais. Aí eu falei, poxa, eu vou tentar a sorte em Correntina de novo, vou regressar. Na verdade, o meu plano, quando eu fui para Goiânia, eu falei para os meus pais que eu ia ficar só 10 anos lá. Acabou que eu fiquei 16, né? Muito tempo. Metade da minha vida. Né? Então, eu saí daqui com 16 anos. Sozinho, chegou lá, começou a vida do zero. Comecei do zero. Lá eu cheguei a ter uma empresa lá em Goiânia. Eu tive uma escola de curso de informática.
Tive um provedor de internet também lá em Goiânia. Isso eu tinha 23 anos de idade. Meu Deus. Aí depois eu resolvi. Falei, poxa, eu vou ficar perto dos meus pais. E voltei para cá. Estou aqui até hoje. E hoje eu não tenho a mínima vontade de sair de Correntina, de mudar de Correntina. Gosto daqui, fiz muitos amigos aqui. Fiz muitos inimigos aqui também, que ninguém é perfeito, né? Mas eu gosto de Correntina. Eu amo essa cidade. E se você me perguntar, não sei se você vai me fazer essa pergunta, se eu tenho intenção política, não tenho mais, não quero nem saber. Eu ia perguntar isso agora, porque você falou que tinha o sonho de ser prefeito. O sonho ainda tem, mas me falta hoje a coragem. Eu digo para vocês que política, e sobretudo em Correntina, não é para amador. E eu não estou disposto a enfrentar esse desgaste. Não quero. Entendeu? Eu quero voltar a ter minha vida anônima. Por mais que hoje é impossível eu voltar para o anonimato, mas eu quero, assim, me desligar um pouco. Embora, em 2024, infelizmente, eu quero atuar diretamente na política, porque tem uma pessoa aí que vai ser candidata e que, se essa pessoa ganhar, eu sei que vai ser uma desgraça para a Correntina. E aí o senhor quer atuar assim na forma no trabalho de advogado? No dia a dia. Eu vou mostrar para as pessoas, alertarem para as pessoas sobre... entendeu? Não vou assim levantar a bandeira de nenhum partido, de ninguém. Não quero fazer isso. Mas eu, como cidadão, eu me vejo na obrigação de alertar as pessoas. Eu tenho uma certa influência, eu tenho consciência disso. Mas eu quero alertar as pessoas de que não vai ser saudável para a Correntina. Entendi. Essa situação. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que o salário de um prefeito é R$22 mil. Acho que é isso, aproximadamente R$22 mil. R$22 mil, em um ano tem 12 meses, ele vai receber os 12 meses por ano, mais o 13º. Então vamos colocar aí que 48 seria 52 meses, né? Vamos dizer que aí ele vai ser prefeito e vai ganhar 52 salários de prefeito. Dá pouco mais líquido de R$1 milhão. Como que uma pessoa vai gastar aí quase R$10 milhões numa campanha, pagando até festa de aniversário de boneca para as pessoas, comprando material, usando máquina para fazer limpar a roça para as pessoas, colocando cascalho na estrada? Como que uma pessoa que gasta um tanto de dinheiro desse vai ser um bom prefeito? A conta uma hora vai chegar, né? É uma conta muito simples de se fazer. Poxa, eu vou concorrer para uma vaga de emprego, porque o prefeito é um emprego, é um trabalho. Eu vou concorrer para uma vaga de emprego onde eu vou ganhar R$1 milhão praticamente bruto, porque ainda vai deduzir imposto de renda, vai deduzir INSS, as contribuições sociais. Como é que eu vou gastar aí R$8 milhões para eu acessar esse cargo se eu vou ganhar só R$1 milhão? Eu mesmo pegaria um caso para defender onde eu gastaria mais do que o que eu vou ganhar no caso, né? É loucura. Faz sentido, né? Então a conta não fecha. Então tá óbvio. Hoje o orçamento de Correntina, em 4 anos, é quase R$500 milhão. Então, é para desconfiar, né? Como é que eu vou gastar essa dinheirama toda para ganhar só um salário de pouco mais de R$1 milhão? Se eu tivesse essa intenção, a intenção de praticar ilícito, de me enriquecer às custas da política, eu estaria tentando até ganhar. Só que hoje, como advogado, eu tenho uma vida, graças a Deus, não estou onde eu quero estar ainda, mas eu não tenho o que reclamar. Se eu fosse trabalhar na roça para ganhar o que eu ganho hoje, com toda a honra que quem trabalha na roça merece, é um trabalho muito forçado, eu teria que trabalhar meses e meses para ganhar o que às vezes eu ganho num dia, numa petição, num processo, né? Agora, como que eu vou dar essa dinheirama toda, investir esse dinheiro todo, pagar aniversário dos outros, comprar tenda e dar para as pessoas, arrumar estrada, dar dentadura e assim vai, para eu ganhar um salário de pouco mais de R$1 milhão, eu vou gastar 10, 15 vezes mais do que eu vou ganhar, né? Alguma coisa para não ser leviano, para não fazer nenhum tipo de ilação, é no mínimo suspeito alguém gastar tanto dinheiro para ter um salário
porque ele gastou 10 vezes mais para alcançar aquele salário, né? E outra coisa que chama a atenção é o orçamento de Correntina. Correntina movimenta aí em torno de 500 milhões de reais em 4 anos. Então, o amor não é por Correntina, né? O amor aí já tá pegar esse dinheirinho e trabalhar, né? Wagner, já que a gente está falando aí da política, né? Você foi candidato a vice-prefeito na última eleição, né? Foi, Sim, né? Foi vice-prefeito. Como que foi? Me conta aí, assim, como que foi durante a campanha? Os acontecimentos assim, mais marcantes durante a campanha, que eu acho que as pessoas vão gostar de Uma saber, experiência, né? Sim, De saber quem passou por Rapaz, dentro lá e... A eleição é uma experiência boa. Porque é o seguinte, às vezes você pede dinheiro emprestado para uma pessoa, ela te empresta. Às vezes você pede um carro emprestado, ela te empresta. Mas você quer conhecer o amigo, é candidatar. Você vai ver. Porque é mesmo, você viu? quer saber o que é gente falsa, é candidatar. Porque o cara bate nas suas costas, você é meu, você é meu, você é meu. E aí, esse dia, quando eu fui candidato, chegou uma senhora lá no meu escritório. Ah, você que é o doutor. Quando chega uma pessoa e fala assim, ô doutor, minha família é grande, você já pode saber que o golpe tá aí, cai quem quer. Aí ele falou assim, ô doutor, minha família é grande, é o seguinte, moço, eu sei que o senhor vai ser candidato e eu tô precisando, moço, de fazer uma casinha para os meus netinhos que tá desalojada, a mãe faleceu e tal, e começou uma história. E eu sou muito emotivo, sabe? Eu choro até com inauguração de loja. E aí eu fiquei muito emotivo com aquela história dela, né? Eu falei, dona, é o seguinte, agora nós estamos num período eleitoral. Ainda que eu tivesse condição de dar esse material para a senhora, é crime. Ela, mas eu não vou contar para ninguém, não. Eu falei, não, mas a minha consciência vai me cobrar, né? É crime eleitoral, acho que é o artigo 205 do Código Eleitoral, que fala que pedir ou oferecer alguma vantagem em troca do voto é da ter cadeia. E a cadeia até boa. E aí, essa senhora, ela me pediu essa contribuição e eu peguei, falei, deixa eu ver essa lista aí, só a título de curiosidade. Menina, dava para fazer um castelo. Mesmo? Uma caçamba de cimento, uma caçamba de areia, 50 sacos de cimento e tal. Aí, como assim, a gente tava na política, mas eu faço uma política que eu não sou inimigo dos meus adversários. Entendo. Aí eu tinha amigo na campanha de Maguila, eu tinha amigo na campanha de Michael, eu tinha amigos na campanha de Dr. Erli, de o pessoal de Ezequiel. Aí eu tirei um print da câmera e mandei para algum dos meninos. Eu falei, essa senhora aqui, eu disse, moça, você já passou aqui já umas 3 vezes. Então, caraca. Então o que a pessoa fazia? Ela saía de comitê em comitê pedindo para o candidato doações e prometendo voto, né? Acho que ela fazia tirar cópia do título, né? Imaginando que cada cópia seria um voto. Então, falou que a família é grande, certeza que vai pedir alguma coisa. Já pode correr. Verdade. E outra situação que me chamou a atenção foi, na época da eleição, as pessoas, elas parece que aproveitam esse período para arrancar dinheiro. E uma coisa que eu fiquei muito chateado mesmo foi em Ponte Velha, onde eu nasci, sua comunidade, né? onde eu criei. Lá tem uma professora que eu sou apaixonado por ela, chama Odete. Ela é a mãe de uma amiga minha chamada Patrícia. E Odete, ela fez um vídeo para mim que eu me emocionei com esse vídeo. Falando da minha história, ela foi minha professora, eu não era um aluno fácil, eu era bem difícil. E aí eu pedi para outra professora gravar um vídeo também, não pedindo voto, porque havia um comentário maldoso que eu não era filho de correntina, que eu havia me auto-intitulado como um cidadão correntinense, como acontece, e algumas pessoas querendo tomar o nome Correntina para si como se fosse filho de Correntina, né? Acontece que eu sou filho de Correntina. Saí daqui por conta das circunstâncias, das faltas de oportunidades. Mas eu amo Correntina de verdade porque eu sou filho de Correntina. Aí eu pedi essa professora, que foi minha professora no Fundamental e parte foi no Jardim e parte do Fundamental. Pedi para gravar um vídeo. E a professora, não, que a minha boca fica torta no vídeo, não sei o quê. Eu falei, não, mas o pessoal da edição arruma a boca. Você pode ser a Leandrinha que eles desentortam a sua boca. E aí,
Por fim, eu arrochei ela. Aí ela falou assim, não, sabe o que é? É porque o candidato fulano de tal, aquele que disse que é de Correntina, que adotou o nome de Correntina, ele deu o piso da igreja. Então, se eu pedir voto para você, ele vai ficar chateado comigo. Eu falei, não estou pedindo para você pedir voto. Eu estou pedindo para você falar que eu sou de Ponte Velha, que não é uma mentira, é uma verdade, e você contar um pouco da história, da minha história para as pessoas, de quando você me conheceu, como que eu era, até das minhas traquinagens na escola, você pode contar. Então, essa professora não gravou esse vídeo, assim, eu senti uma apunhalada muito forte, porque assim, você espera apoio dos próximos, né? Verdade. E às vezes os próximos, não todos, é óbvio que toda regra tem exceções, mas às vezes os próximos são aqueles que te apunhalam mais. Então a política, eu não digo que eu perdi nessa política, porque a gente tinha uma expectativa, é óbvio, mas uma expectativa pé no chão, porque a gente sabia que de primeira a chance da gente ganhar era só se acontecesse um evento social, né, de as pessoas se rebelarem com o sistema e visse na gente uma alternativa. Mas não aconteceu, mas a gente estava preparado para o cenário da derrota também, nas urnas, né? Mas o que mais me deixou chateado foi essa situação. E eu tomei isso como lição, porque nesse período eu descobri quem era de verdade e quem era de mentira. Né? Então eu ganhei muito com a eleição. Com certeza, né? Hoje, assim, eu não sou um cara vingativo, graças a Deus eu não guardo rancor. O custo é eu dormir, eu acordar, eu já nem lembro mais de nada. Mas, assim, a gente aprende a ser mais maduro, né? A ser menos permissivo, menos acessível, né? Que um dos meus grandes problemas é que eu sou uma pessoa muito acessível. As pessoas chegam precisando de algo e se eu tiver, eu resolvo na hora o problema. E isso, para nossa própria proteção, a gente não pode ser muito acessível. Porque as pessoas não dão valor em quem é acessível. Né? Se você é uma pessoa muito acessível, fácil, olha, não, fulano ali é um bom advogado, doutor Wagner é um bom advogado, pode ir lá que ele não vai te cobrar consulta. Aí ele consulta, você esclarece as dúvidas dele e ele vai procurar o pior advogado para resolver o caso dele, entendeu? Então, eu comecei a me policiar nesse sentido. Então, a coisa que mais me marcou na eleição foi essa história dessa senhora que pediu uma loja de material de construção e dessa professora, que eu fiquei muito chateado, porque eu tinha um sentimento de gratidão, imensa gratidão por essa professora. Porque na época, nenhuma professora queria dar aula para mim. Você era terrível, hein? Eu era terrível. E aí, naquela época, se eu falar isso, vocês vão pensar que eu sou velho, mas eu não sou velho. Naquela época, ainda usava palmatória ainda. Ela usava palmatória em mim. Já me bateu de palmatória essa professora. E aí, eu fiquei muito chateado e eu confesso para vocês que depois desse dia, eu não tenho raiva dela, não tenho rancor, é o direito dela fazer isso. Mas, assim, eu passei a olhá-la de uma forma diferente. Não da forma que eu a via com aquele... Com aquela admiração. Exatamente, essa é a palavra, porque eu tinha uma admiração por ela. Agora, a partir do momento que uma professora se sujeita a receber doação de um candidato, sobretudo para colocar na igreja, né, que é um lugar sagrado, acabou, minha admiração ali morreu. Aí o que acabou de enterrar a admiração foi ela se negar a fazer o vídeo. Que nem era um pedido de voto, né? Até porque a minha história, ela contribuiu para que a minha história, porque eu fosse o que eu sou hoje, então ela contribuiu de certo modo, né? Eu sou grato a todas as professoras por isso. E aí ela contribuiu para isso, mas eu fiquei muito, muito chateado e perdi essa admiração. Na verdade, eu perdi essa admiração. Era como se fosse um encanto que quebrou, entendeu? Quebrou e já era. Agora não volta mais. Eu entendo. Wagner, vamos voltar um pouquinho só naquela época lá, quando você saiu daqui para estudar e tal. E aí a gente queria saber um pouquinho sobre as dificuldades que você enfrentou, porque eu acho que inclusive vai ajudar muitas pessoas, né? Que querem ir ou que estão lá. Porque assim, como você disse no início, você veio de família pobre e você saiu daqui, do interior, né? Chegou em Goiânia, começou tudo do zero. Eu, graças a Deus, eu tive assim, não vou dizer um patrocínio, mas eu tive um apoio dos meus familiares. Minha avó já morava lá. Eu morei um tempo com ela, mas depois logo eu saí e fui morar sozinho.
Mas a Mas de cidade... qualquer forma ali no início... No foi início importante. foi muito difícil. Então, o que acontece? Às vezes, as pessoas pensam que a cidade grande é um mar de rosa. Né? Ah, eu vou para Goiânia, eu vou mudar de vida. Uhum. Meu filho, lá você chora e a mãe não vê. É verdade. Lá tinha um dia que eu acordava 4 horas da manhã para pegar um ônibus às 5 horas da manhã. Nossa. Aí eu ia pro meu trabalho. Eu trabalhei de jardineiro um tempo, lá cuidando de um jardim, de uma chácara lá. Ia pro meu trabalho, aí eu voltava, saía do trabalho às 5, pegava um ônibus lotado. Para entrar no ônibus tinha que engraxar algumas pessoas para ver se cabia dentro do ônibus. Pegava um ônibus lotado, aí viajava 2 horas, eu já descia do ponto de ônibus direto pro colégio, onde eu fazia o ensino médio. Aí eu ia pro colégio, eu chegava 15 minutos atrasado, mas eu contei a minha história para a diretora, inclusive... contei a história para a diretora e a diretora depois ela entendeu e permitiu que eu entrasse, às vezes, alguns dias esporadicamente atrasado, né? E aí, depois que eu terminei o ensino médio, aí eu arrumei vários empregos, trabalhei, já fiz de tudo, de vender telecena a entregar panfleto na rua. E não pensem vocês que na cidade grande as pessoas são boazinhas. As pessoas da cidade grande têm muita inveja e ódio de pessoas pobres que se destacam. Né? E eu, na escola, assim, até porque, por conta da base que eu tinha da Escola Familiar Agrícola de Correntina, que é uma escola que eu tenho uma imensa gratidão por ela, então eu tinha uma facilidade muito grande para trabalhar em equipe, fazer trabalho em grupo. Então, todas as feiras de ciência, o meu grupo ganhava da escola. Eu tinha um tio que era meio nerd, meio não, ele é nerd, né? Ele faz robô, faz esses trem. Então, a gente estudava na mesma série, na mesma sala, mesma série. Então, eu sempre colocava ele no meu grupo. Aí ficava eu e ele, eu coordenava todo mundo. E meu tio ajudava a fazer os treinos, eu dava as ideias. Ele fazia, mas ele não sabia explicar. Uhum. Aí, eu pegava o projeto dele e montava a explicação e eu que fazia a explicação. É a dupla perfeita. Então tem muita dificuldade. Droga, as pessoas oferecem droga pra gente. Então você tem que ter uma cabeça muito firme no lugar para você não aceitar. Porque se tiver vulnerável, né? Se você estiver emocionalmente vulnerável, eu já estive algumas vezes emocionalmente vulnerável, mas assim, você tem que ter muito pé no chão e lembrar muito da sua família, ter um apoio familiar muito grande para você não cair nas tentações das drogas, das coisas fáceis, né? E no meu tempo não foi igual hoje, quando eu fui para Goiânia. Naquele tempo, não tinha internet ainda em Correntina. Acho que poucos lugares tinha internet. Acho que foi Braulino, o primeiro que trouxe internet para cá, né? Colocou, acho que a internet via satélite, colocou, acho que uma lan house aqui, se não me engano. E aí só tinha um orelhão na Ponte Velha. Eu sei que quando dava dia domingo, tinha uma fila e todo mundo sabia do segredo de todo mundo, né? Então não podia contar segredo. Aí tinha que ter um código para contar algum segredo. Então eu marcava de ligar para os meus pais no domingo e às vezes eu ligava e o telefone não funcionava. E tinha dia que... E naquele tempo você comprava cartão para poder ligar, né? Então eu colocava um cartão, às vezes eu gastava as 20 ou as 50, 60 unidades do cartão e eu não conseguia falar, porque eu atendia e não falava e não ouvia. Aí cada vez que atendia ia comendo a unidade, interurbano. Então foi muito difícil, mas graças a Deus hoje eu tô aqui. Deu certo. Graças a Deus, acho que foi necessário, né? Eu digo que nada que vem fácil é bom, né? Não. Foi difícil, mas é bom que a gente dá valor nas coisas, né? Com certeza. Dá valor. Quando as coisas é mais difícil. Então, assim, meu pai até hoje ele reclama, poxa, eu não ajudei você em nada na faculdade e tal. Tinha vezes que eu não tinha dinheiro para pagar uma cópia na faculdade. Nossa. E meus pais perguntavam, se você tá precisando de alguma coisa, tá tudo bem? Eu falei, não, pai, tá de boa. Mentira, não tava não. Mas se eu falasse que não tava, ele ia fazer compromisso, pegar dinheiro emprestado, sem poder, sabe? E aí aquilo me doía muito de eu deixar meu pai fazer. Eu preferia passar aquela dificuldade, mas não deixar ele se preocupar. Eu sempre estava bem. E aí, com o tempo, já na faculdade, eu sempre fui um cara muito assim, de gostar de ajudar os colegas. Eu tinha colegas policiais, colegas bombeiros, colegas que eram de outras profissões e que às vezes faziam um plantão e não conseguia chegar na aula a tempo. Aí eu ajudava eles, colocava o nome deles no meu trabalho e
e passava o resumo para eles e às vezes até justificava com os professores. Então eu tinha uma amizade muito grande. Às vezes eu chegava na faculdade, na lanchonete, eu sempre chegava 1 hora antes, e o meu lanche já estava lá na mesa. Às vezes eu não sabia nem quem pagou, mas o meu lanche já estava lá. E aí eu fui desenvolvendo. E hoje eu tenho muitos colegas que, inclusive, são promotores, já juízes, que partiram para essa área da magistratura ou promotor. E aí a gente fica lembrando, às vezes, dessa dificuldade que nós passamos, né? Aí é bom dar uma nostalgia, às vezes. Né? Agora, hoje, assim, lembrar, assim, E ver onde você chegou, né? A toda a trajetória. Mudando aqui de assunto, você tem filhos hoje? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. O mais velho tem 20, o do meio tem 17 e a menina tem 15. São 2 homens e uma menina. Já tudo rapaz. Tudo adulto. Já. Tudo adulto. Mora aqui com a gente? Mora aqui comigo. Com você? Vai morar com a mãe agora, né? Os 2 menores, mas o mais velho vai ficar comigo. Eles vão morar com a mãe mais aqui em Correntina também? Não, em outro... nós nos divorciamos. Tem mais ou menos 2 anos que nós nos divorciamos. E aí, mas graças a Deus foi um divórcio tranquilo, não teve nenhum tipo de briga, a gente conversa muito bem, tem amizade ainda. Inclusive, ela foi uma ex-professora minha do ensino médio. Aí nós resolvemos. Nossos filhos também são adotivos, né? São adotivos? São adotivos, os 3. Os 3? Porque eles eram... A gente queria adotar só um à época, né? Só que aí eles eram 3, né? Foi nos apresentar... então já são irmãos. São irmãos biológicos entre bacana. si. Aí a gente não quis separar, né? Gente! A gente não quis separar. E estamos aí. Aí ficou os 3. Os 3, ficou os 3 com a gente. Tá. E aí eles vão... Qual é os 2 mais novos? Vão pra... O mais novo, o do meio, né? Que é o Alisson, e a Thaís. O 17 e a de 15 vai morar com a mãe. Aí o mais velho que vai ficar aqui. O mais velho vai ficar aqui, que ele está estudando na escola agrícola também, e o curso dele falta 2 anos para terminar. Então não compensa parar o curso no meio, né? Sobre esse processo de adoção, já que você falou, poderia falar um pouco mais pra gente, assim, se foi difícil, como é que funciona um pouco aqui, né? Que é uma Onde coisa que você adotou? Eu adotei em Goiânia. Existem 2 tipos de adoção. Aquela adoção que você adota o recém-nascido, ou a criança de até 3 anos de idade, e a adoção tardia. O que é adoção tardia? A adoção tardia é aquela adoção onde você já adota a criança já grandinha. Foi o meu caso, né? A época o mais velho tinha 10, ia fazer 11, o do meio tinha 6, ia fazer 7, a menina tinha 5, ia fazer 6. Já tudo grandinho já. Aí, como que funciona? Como foi a adoção tardia, o nosso caso, nós não entramos para a fila de adoção. Como que funciona? Lá em Goiás, o Tribunal de Justiça de Goiás, o Juizado da Infância e Juventude, eles criaram um programa chamado Programa Anjos da Guarda. Tem os orfanatos, abrigo, e aí você se habilita, faz um curso, né? Faz um curso preparatório, até porque a adoção é algo muito sério, né? Você não pode... Uma criança não é igual um pet, que eu posso... pegar hoje e amanhã eu dou para minha amiga, para um amigo, né? É uma coisa, é filho, é uma coisa séria. E aí você faz um curso preparatório para saber se é realmente isso que você quer. E aí você pede autorização para passar finais de semana com a criança, depois pede autorização para ter a guarda para elas viajar com você nas férias, depois você pede a guarda e depois você pede a adoção. Por etapas. Por etapas, né? Porque é necessário criar um vínculo de afetividade. Você não pode abruptamente pegar a criança. Por que a gente, em tese, fura a fila de adoção? Porque o código, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prima muito o melhor interesse da criança. Então, como desenvolveu um vínculo de afetividade, essa criança que estava no projeto Anjos da Guarda, ela desenvolveu com a gente um vínculo de afetividade. Então, a justiça, ela não vai seguir a rigor essa normativa do cadastro de adoção, da fila de adoção, tão somente para cumprir essa questão. Ela tem que olhar, levar em conta o melhor interesse da criança. Então, se a criança já desenvolveu um vínculo de afetividade com a família que tem a intenção de adotar, então o que vai acontecer? A justiça ela vai conceder primeira guarda
né, foi destituído o poder familiar, destitui o poder familiar, os pais biológicos deixam de ser pais legalmente, né, não são mais pais, e aí começa o processo onde nós vamos requerer do juízo que essa criança passe a adotar a nossa filiação como pai e como mãe. Uhum. E aí o juiz vai levar em conta o melhor interesse da criança, vai verificar o vínculo de afetividade, vai ter um estudo social onde uma psicóloga, uma assistente social vai fazer visita, vai verificar como que essa criança está inserida no meio familiar, e daí então, depois que é dada uma sentença, que é irrevogável, a adoção é algo irrevogável, não tem como você voltar atrás, aí é dada uma sentença, onde a criança passa a receber o seu sobrenome, ou até mesmo mudar de nome, que a gente preferiu não mudar o nome deles, né? Eu já estava acostumado. Porque, assim, eu acho muita invasão, né? Muita... Poderia fazer uma confusão ali, isso. né? O do MEI até cogitou, na época, mudar o nome dele. Eu falei, não vamos mudar, não. Vamos deixar como tá, só vai acrescentar o nosso sobrenome. Eles têm consciência que eles são adotados, sabem disso, né? Até porque eles já foram uma adoção tardia, mas a gente sempre tentou tranquilizá-los deles dessa situação, porque às vezes está com outras criancinhas, criança é um pouco maldosa, né? Sim. E tem gente também que é muito indiscreta, pergunta, vocês são de onde? Já perguntaram para mim até se eles são da África. Você postou assim, caraca, que pouco mais sem noção. Engraçado, a mulher que me perguntou era da cor desse microfone. E aí, então, as pessoas são maldosas, né? Faz muita pergunta indiscreta, e aí a gente já, para evitar isso, então a gente não tem como mudar o mundo. O que a gente podia fazer? Fortalecer o psicológico deles. Sim, isso então, que vocês fizeram, né? Isso que nós fizemos. Então, eles não têm nenhum problema quanto a isso, de ser adotado. Esse processo demorou muito, assim? Da adoção em si foi rápido, foi 6 meses. Do protocolo da petição inicial até a sentença foi 6 meses. Agora, os outros processos demoraram mais um pouco, né? Até mesmo eles chamarem a gente de pai, de mãe, nós nunca impusemos isso. O dia que eu cheguei neles e falei assim, olha, vocês não são obrigados a nos chamar de pai e de mãe. O dia que vocês sentirem à vontade, vocês podem chamar de pai e de mãe. Um dia um pai voltou atrás. Eu falei, não, pode, continua, não tem problema não. Aí você ficou super feliz também, fiquei feliz. Aí hoje já chama de pai, de mãe, na maior naturalidade. É com o tempo, né? O amor é algo voluntário, né? Você não pode obrigar ninguém a te amar. As pessoas têm que amar de forma voluntária. Se é obrigado, já não presta. E aí, quando você decidiu que ia adotar uma criança, aí vocês foram procurar... Como que foi? Vocês foram nos orfanatos? Você falou, né? É igual eu te falei. Tudo tem a forma legal de fazer. Aí nós fomos no juizado, falamos que nós tínhamos a intenção de adotar. A psicóloga responsável pelo programa, a dona Clarice, na época, a doutora Clarice, ela falou pra gente, olha, tem um programa Anjo da Guarda, até então a gente não conhecia. Nesse mesmo dia, eu não sei se as coisas quando tem que acontecer, no mesmo dia, nós já conseguimos ir no abrigo, conhecer eles, né? Conhecemos e tal. Foi tipo assim, você bateu o olho, você falou, é esse? Sim, nós batemos o olho e falamos, é esse. Não, minto. Antes um pouco, ela mostrou uma foto pra gente, contou um pouco da história deles. Dos três, aí vocês já começaram a cogitar a possibilidade aí a gente viu os meninos e começamos, não sei se era emoção e tal, começamos a assimilar a nossa infância, né? Como que a gente era e tudo. Inclusive o do MEI tem um temperamento muito parecido com o meu. Olha aí, tá vendo? E aí, na primeira semana nós vimos a foto, na segunda semana nós fomos no abrigo, brincamos com eles, conversamos e tudo, e eles sempre, tio, vocês vão tirar nós daqui, não sei o quê. Aí eu falei, tudo tem seu tempo, vamos ver, vamos brincar mais um pouco. Aí até que um dia... Mas quando você saiu de lá a primeira vez, você já saiu com aquela vontade assim no coração? Não, na primeira vez eu já senti a vontade, né? Eu acho que foi assim, algo de imediato. Porque eu sempre digo que o filho biológico você ama porque você é obrigado, é seu filho biológico. Agora o filho adotivo, ele é seu filho porque você amou, né? Primeiro você amou, primeiro nasceu o amor. Depois, verdade. Depois que ele virou seu filho. Foi uma paternidade, uma maternidade gestada no coração, não foi na barriga. Né? Então, é diferente o amor. E dá trabalho igual ao filho biológico, não tem diferença. Não tem diferença. E o amor também, né? Também, a mesma coisa, não tem diferença. A gente
eles estão na adolescência, está numa fase muito difícil, né? Dando Mas trabalho. isso não é porque é adotivo. Não, claro, é porque é eles são filho, filho. né? Porque é filho. É. Se fosse adotivo, talvez seria até pior. Se fosse biológico. Se fosse biológico. Talvez seria até pior. Ou não, né? Mas assim... Aí, sobre demorar. Às vezes você pergunta, por que... Ah, mas tem tanta criança... Eu fiz essa pergunta também. Tem tanta criança para ser adotada, por que a fila da adoção é tão grande, por que tem pouca criança menos do que a fila da adoção? É porque as pessoas, quando vão adotar, elas preenchem um formulário. Elas querem recém-nascido, Isso olhos Querem escolher, né? olhos azuis, pele clara. Você teve escolha, assim, antes de você ver as crianças, você pensou... Tem um formulário, Então... tem um formulário. Aí lá no formulário tá assim, crianças negras, aceita? Sim. Crianças orientais? Sim. Estrangeiros? Sim. Maior de 3 anos de idade? Sim. Grupos de irmãos? Sim. Ah, tá. Entendeu? Aí tem todo um perfil. O problema é que as pessoas afunilam muito. Uhum. Entendeu? Aí, às vezes, querem uma criança loirinha, do olho verde. Então, não vai ter essa criança sempre na fila de adoção. Aí, aquelas crianças que não preencheram esse perfil que foi escolhido por aqueles pretensos adotantes, elas vão ficando de fora, ficando passada. O que acontece depois, a única alternativa delas é alguém que se interesse pela adoção tardia. Foi o meu caso, que eu adotei eles já O mais maiorzinho. velho já era 10 anos, Já né? tinha 10 anos. Já tinha noção, assim, de... Já sabia de tudo, já entendeu? sabia de tudo. Você não cogitou, assim, por já ter 10 anos, já tem ali... já foi educado, né? De uma forma talvez diferente da que você educa. Você não pensou nisso? Se você pega uma onça no mato e você cuida dela, dá comida e tudo, uma hora ela vai ficar igual um gato, deve ter dormido no seu sofá. Da mesma forma é o ser humano. As pessoas, elas se transformam todos os dias. Nós não somos seres imutáveis, a gente muda todos os dias. Hoje eu posso ser um cara super amável, mas amanhã alguém pode me fazer uma raiva que eu vou querer passar uma carreta em cima dele. Então, nós mudamos para bem ou para mal todos os dias. Então, ele era apenas uma criança. E o que ia fazer ele mudar era o amor e o exemplo. E o exemplo, E o né? exemplo. Que eu acho que pai... Porque se você encontrar com meus filhos na rua, vocês vão ver que eles são super educados. Eles encontram pessoas mais velhas, eles dão bênção e tudo. E olha que eles são de uma outra cultura. Que a Goiânia não tem essa cultura de É verdade, dar bênção, né? Aqui a gente dava bênção pra gente de 25 anos. Eu lembro que eu tinha 12 anos, dava bênção pra homem de 25 anos, chamando de tio. Minha mãe também colocava o prato em cima tudo e eu não vou mentir que eu não gostava. Eu dou bênção pra todo mundo até hoje. Inclusive, porque essa geração de agora, Sim. né, não quer mais saber disso. E aí meu sobrinho agora aprendeu. Aí toda vez que me vê, me dá bênção. Mais velho ainda, sabe? Eu fico, Parabéns. Bênção, tia. Eu fico até me sentindo um pouquinho assim, velha, mas... Enfim. Outra coisa que eu ia te perguntar, assim, no início, então, eles não te chamavam, nem você, Não, nem chamavam de pai, tio, nem tio e tia. Era isso que eu ia Tio perguntar, e se tia. era pelo nome ou se era Porque de lá tio, no abrigo eles eram ensinados todo mundo a chamar os mais velhos de tio e de tia, né? Então ele chamava eu e a minha ex-esposa de tio e de tia. Né? Até que eles aprenderam a chamar de pai e de mãe. Foi natural, não foi obrigado, não foi... Foi algo que aconteceu naturalmente. Naturalmente. Interessante. É muito bom, né, saber essas histórias. Muito diferente de tudo que já teve aqui no diferente, né? A adoção. no podcast. Atualmente você está solteiro, não tá com... Não tô solteiro, não. Então, Continue. Aqui a gente faz uma revisão completa da vida da pessoa, né? Ela só vai embora daqui depois que ela falar até o estado... como é? Estado... Civil. Então, eu tô namorando uma pessoa aí Uma pessoa aí. de outro estado, né? De outro estado? Inclusive tá aqui hoje. Ia estar aqui hoje, mas por conta de uma situação que aconteceu com a gente foi comprar uma ração por umas 3 cabeças de vaca que eu tenho. E aí o carro estragou. E aí ficou lá para ajudar a arrumar o carro e descarregar o
o caminhão, né? Então tá. Wagner, a gente queria saber um pouco também sobre a sua relação, posição, assim, não sei como fala, assim, sobre a causa LGBT, né? Bom. Assim. Eu não sou militante, mas eu faço parte da comunidade também, né? Eu sou o Bzinho lá, tem um LGBT, hoje tem quase o alfabeto inteiro e mais um monte de letra, né? Fala pra gente o que significa cada letra. Eu não sei o significado de todas as letras. Mas o B, na verdade, sabe? o B é bissexual. Ah, tá. Eu sou bissexual. Eu tenho atração por ambos os sexos, né? E aí, me descobri recente bissexual, né? Até então, eu achava que eu fosse heterossexual. E aí, uma das coisas que eu sempre falo para a comunidade e para alguns colegas que são LGBTs, LGBTQIA+, tem o P agora também, né? Tá cada vez maior. Vai aumentando a sigla. Porque é o seguinte, infelizmente, existem muitas pessoas ainda que não se posicionaram a sua orientação sexual por conta do preconceito, por conta porque isso é algo novo para a nossa sociedade, é algo novo. Embora a bissexualidade, a homossexualidade já ocorresse desde os tempos antigos, dos romanos e tal, né? Só que era algo mais... É algo mais reservado. Agora, o que eu sempre falo para o pessoal da comunidade é que a gente primeiro precisamos nos destacar como pessoa. Como pessoa. As pessoas precisam aprender que o Wagner advogado, ele sendo bissexual, ele não vai interferir em nada no trabalho dele. Porque a pessoa, quando contrata um advogado, ele não contrata um advogado para dormir com o advogado, né? Igual eu falei para um cliente esse dia, me falaram que você é bissexual. Eu falei, você me contratou para dormir comigo? Porque se foi, vai dar certo também, dependendo, né? Fala, já que ele tá falando tanto assim, depois ele poderia falar alguns casos, assim, que ele tenha... Não pra expor as pessoas, né? Mas talvez um caso que tocou muito ele, ou algum como caso que destacou. Mas continua. Aí o que eu sempre falo é que nós não precisamos de ficar gritando pro mundo. Isso, entendeu? A minha mãe já sabe de tudo. Minha família já sabe. Assim, no começo foi um pouco complicado, assim. Porque já são mais velhos, a mentalidade... Nem tanto. Meus pais é super moderno. Eu acho eles muito modernos. Meu pai tem 62 anos, minha mãe tem 57. Não são tão velhos assim. Mas assim, eu digo que meus pais são à frente do tempo deles. Porque em matéria de respeito à individualidade de cada um, são eles. Que bom. E aí, eu acho que a dificuldade maior, o medo de todo pai, não é a vergonha, é o medo. É o medo. Porque uma das coisas que meu pai falou para minha mãe, porque nós não chegamos a conversar ainda. Eu não tive coragem de conversar com meu pai, embora ele saiba. Embora o meu namorado tá lá com ele agora ajudando a descarregar o caminhão, né? E ele sabe, assim, mas nós nunca conversamos sobre isso, né? Mas ele sabe de tudo, sabe da gente e tal. O que meu pai contou para minha mãe, que tinha medo de eu não ter clientes por conta disso, entendeu? De eu passar dificuldade financeira por conta disso. Julgamento das pessoas, né? Mas é natural ele entender isso. É normal. E aí ele vai no meu escritório, tem dias, e ele vê que o escritório é movimentado, parece uma feira, né? Então tem dia, segunda-feira e quarta-feira no escritório é super lotado. Então ele viu que não mudou nada. E uma das coisas importantes, que eu falo sempre, que independente de ser bissexual, gay, homossexual ou heterossexual, você tem que dar o respeito. Por exemplo, eu não posso ter intimidades na frente de todo mundo em público. Sim. Né? Por exemplo, um casal hétero ficar se agarrando em público. Tem criança, independente de ser um casal hétero, um casal bissexual, um casal gay, ele tem que respeitar os ambientes, né? Não é porque eu tenho essa orientação sexual que eu vou chegar e vou ficar me agarrando com o meu companheiro, com o meu namorado lá na frente de todo mundo. Não precisa disso. Não precisa até quando um casal hétero. Não é bonito, até né? um casal hétero é feio, um casal gay é feio. Você tem que se impor, porque ali a depender do ambiente,
vai ter crianças que não estão acostumadas com isso, e todos têm que respeitar a fase da criança. Porque hoje em dia tá uma porcaria de ficar sexualizando as crianças, né? É verdade. Erotizando as crianças. Quem quer seu namoradinho? Quem quer sua namoradinha? Não pode fazer. Criança tem que perguntar qual que é o brinquedo que você gosta. Você gosta de estudar? Você gosta de brincar de casinha? Você gosta de brincar de carrinho? É esse tipo de pergunta. Eu também acho. Não é ficar perguntando para a criança quem que é o namorado ou a namoradinha, né? Então, o que eu sempre falo, a gente precisa se posicionar primeiro como pessoa, como profissional. A partir do momento que a pessoa te respeitar como profissional, que você seja um bom profissional, um cara porreto, aquele doutor ali, ele resolve. Aquela doutora ali, ela resolve. Aquela moça ali da comunicação é a pessoa para alavancar a sua marca. Então, a partir desse momento, as pessoas estão um pouco se lixando para a sua orientação sexual. O que você precisa fazer é se preservar. Você é uma figura pública, você não pode estar aí fazendo coisas que vão te desmoralizar. Agora, o que diz respeito à minha intimidade só diz respeito a mim. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Seus 3 filhos, assim, você chegou, conversou com eles aceitam, tipo, levaram super na boa. Como que foi? Os meus filhos são outras pessoas, são os meninos também super à frente do tempo deles, né? Então a minha filha é muito tranquila com relação a isso, meus filhos também respeitam. Muito bacana. Eu tive um lance aí que a gente praticamente viveu quase que em união estável, e os meus filhos tratavam com naturalidade, né? Sempre houve o respeito em casa, sempre teve a figura de pai. Então, não é porque a minha orientação sexual é essa que vai faltar o respeito. Tem que ter o respeito em casa. Quem manda na casa sou eu, e eu sou muito nesse sentido. Eu sou um pai super flexível, super negociador, mas ao mesmo tempo eu sou super exigente. E sempre houve esse respeito. Tanto é o meu namorado agora, ele vem pra cá, passa dias aqui e tal, e é super tranquilo. Então, porque tem essa relação de respeito, né? De respeito. Mesmo, né? Mudando agora um pouco de assunto, eu queria saber, assim, se houve algum fato marcante na sua vida que te fez ficar popularmente conhecido aqui na nossa cidade. Puxei na memória alguma coisa. Um dos fatos que eu sempre fui ambientalista. Eu sou um defensor do meio ambiente. Eu sempre gostei de defender a causa ambiental. Tem uma terra ali que eu estava fazendo um projeto lá, inclusive, de preservação da nascente, e o infeliz botou fogo lá na vereda que queimou tudo, os buritis que eu tinha plantado. Mas o que me fez ficar conhecido, eu acredito que tenha sido a minha atuação com o pedido de cassação dos vereadores que foi envolvido na Operação Último Tango. Olha! Polêmica, coloca um pouquinho na tela. E também a minha defesa intransigente, na época que o pessoal fez aquele ato nas fazendas, que quebraram os equipamentos. E aí eu defendi o pessoal porque eu entendo que a luta é legítima, né? A gente sabe que essas fazendas aqui em Correntina, a grande maioria são obtidas por meio de documentos fraudulentos. Inclusive, tem várias ações discriminatórias do Estado da Bahia pedindo a anulação das escrituras públicas dessas fazendas. E quem sofre mais é o povo, os ribeirinhos que sofrem. Lá em cima, as outorgas de água são liberadas sem nenhum tipo de estudo, sem analisar o impacto social, socioeconômico que vai acontecer. Então eu entendi que aquilo que os ribeirinhos fizeram naquelas fazendas foi a última tacada, né? Já tentaram de todas as formas e não tinha outra saída senão fazer aquilo. Né? Foi bom? Digo que poderia não ser necessário fazer aquilo, se as autoridades tivessem tomado as providências diante das denúncias que foram realizadas, né? Várias denúncias. Hoje o nosso rio está secando. O rio de Correntina, não sei a idade de vocês, não precisa falar também, mulher não gosta de falar a idade. Não tem problema, não. Mas, assim, nos anos 2000 para cá, se você observa, o rio baixou muito o nível. E já morreram muitos rios de Correntina. Hoje nós temos uma água contaminada de veneno.
e eu não vejo nenhum tipo de atitude por parte do poder público municipal, seja ele legislativo ou executivo, nesse sentido. Se você observar, Correntina, dos anos 80 para cá, ela saltou o número de câncer muito mesmo. Você vê que antigamente, quando falava que uma pessoa estava com câncer, era aquele espanto, né? Era. Hoje não, hoje virou algo banal. Por quê? Por conta do agrotóxico que está sendo injetado nas lavouras, que consequentemente desce para o lençol freático e depois vem para os rios. Eu tenho um trabalho que eu faço, foi uma promessa que eu fiz. Quando eu passei na OAB, eu falei que eu ia tirar um tempo do meu tempo para ajudar pessoas a conseguirem remédio de alto custo na justiça. Ano passado mesmo, começo desse ano, eu consegui para uma pessoa aqui de Correntina 5.200.000 reais em medicamento. Foi um blinatumomab, um remédio para leucemia. E aí, tanto para rico quanto para pobre, qualquer pessoa que precisar me procurar, eu não vou cobrar, não vou expor ela, não vou usar isso politicamente. É um dever moral que eu tenho, que eu fiz essa dívida comigo mesmo de fazer esse tipo de ação. Então eu observei que aqui em Correntina tem muita gente com câncer de esôfago, câncer de cabeça, que é o glioblastoma multiforme, é o GBH que chama, que utiliza um químico, um fármaco chamado temozolomida, que é o Temodal, que é um remédio caríssimo. Aqui em Correntina eu já ajudei de Ponte Velha uma pessoa, de Correntina outra, de Correntina duas. E é um câncer muito agressivo. Todas essas 3 pessoas faleceram. Conseguiu o remédio, inclusive foi um irmão de um grande amigo meu que morreu também. O pai, desesperado, precisando de comprar esse remédio, podia vender tudo que tinha. O remédio era quase 300.000 reais. E aí vendia tudo, ia ficar sem nada. E ainda não e não tinha o dinheiro, né? E aí eu consegui para ele o medicamento, consegui para todos esses. E outros de outros estados também que me procuram. E eu consigo. Uma mulher do Caruaru que eu consegui também um remédio para leucemia. Então, assim, a gente tem esse tipo de ação que é velada. Eu não conto para ninguém. Estou contando aqui agora porque é a ocasião, né? Sim. Mas eu não faço isso com pretensões políticas. E se alguém estiver precisando também, né? Se alguém estiver precisando, pode me procurar. Eu só não faço, assim, quando é tipo um vereador, uma pessoa que me procurar, Wagner, faz isso, eu faço. Só que eu proíbo qualquer tipo de exposição desse tipo de trabalho, entendeu? Então, volta à nossa pergunta, que eu falei mais do que eu devia, mas eu acredito que uma das coisas que me fez tornar conhecido o público aqui em Correntina foi essa minha forma de falar, assim, sem papas na língua, destemido. Quando aconteceu a Operação Último Tango, eu fazia alguns vídeos mostrando para as pessoas, explicando a situação, como que era e tal, e posteriormente foi esse meu procedimento administrativo, essa minha queixa administrativa, que eu fiz na Câmara, pedindo a cassação dos vereadores envolvidos na Operação Último Tanque, porque eu tenho convicção que eles têm culpa, sim, e precisam ser punidos disso. Ainda não foram punidos? Não foram punidos ainda do processo judicial, né, o processo criminal. Ocorre que a comissão processante, eu não sei se foi, não posso afirmar se foi de forma proposital, mas à época eles criaram nulidades processuais. E eu, como defensor do devido processo legal, eu defendo que eles deveriam sim ter o processo de cassação anulado, não porque eles são inocentes, mas porque houve mesmo nulidades no processo. Então colocaram, como que funciona? Quando você tem um processo de cassação, você coloca os vereadores que não foram denunciados para votar pela cassação dos denunciados. Jamais você coloca suplente, porque o suplente ele tem interesse na causa, não é? Uhum. Então, quando o vereador está julgando o vereador, ele está ali agindo como juiz. O juiz ele não pode ter interesse na causa. É óbvio que o suplente vai votar para o vereador cair para ele assumir, não é? Então, a nulidade foi nesse sentido. A comissão processante colocou suplentes para julgar, os suplentes julgaram, cassaram, e aí a justiça, diante dessa nulidade, não tinha alternativa senão anular o processo. Aí anulou o processo, foram empurrando com a barriga até caducou o processo e, infelizmente, todos voltaram. E o pior de tudo foi a sociedade colocar eles lá de novo, né? Foi o maior tapa na cara que eu tomei, foi isso aí. Você sofreu alguma ameaça, alguma coisa assim? Vixe, demais da conta. No dia da cassação,
eu voltei de avião para Goiânia, eu ainda morava em Goiânia, né? Aí uma pessoa me falou, que eu sempre fui muito bem informado aqui. Tudo que acontece tem alguém que me informa. Uhum. Então, se tem uma fraude na prefeitura, tem alguém de lá de dentro da prefeitura que me conta. Se tem uma fraude na Câmara, alguém de dentro da Câmara me conta. Então, eu tenho pessoas... Por que as pessoas me contam? Porque tem muita gente que não compactua com esse tipo de coisa. E sabe que eu jamais vou revelar a fonte. Eu não vou revelar a fonte, eu não vou expor ninguém. Então, eu já tenho couro grosso para enfrentar esse tipo de coisa. Mas nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem a coragem. As pessoas me contam as coisas porque sabem que eu não vou expô-las. Não vou expor essas pessoas que foi fulano que me contou. Não, jamais. Eu vou investigar para ver se realmente procede, para que eu não cometa nem injustiça, porque pode ser também alguém que é um desafeto daquela pessoa e me conte uma coisa só para prejudicar a pessoa. Verdade. Aí eu vou investigar tanto para eu não receber processo, porque você nunca viu ninguém me processando aí por calúnia, porque a pessoa sabe que quando eu abro a boca é porque eu tenho certeza, né? Então, se a pessoa me processar aí por calúnia, eu vou e utilizo o que o direito penal chama de exceção da verdade. Você provar que realmente a pessoa meteu a mão, que roubou, que é ladrão, que não sei o que e tal. Aí você prova e você está isento de pena, né? Uhum. Aí as pessoas me contam. Então, eu acho que o que me tornou mais popular foi essa minha forma destemida de falar as coisas, né? De denunciar e tal. E na época voltando à sua pergunta, na época desse processo, eu sofri, sim, várias ameaças. Um cara me seguiu uma vez, depois eu descobri quem que era. Me seguiu numa caminhonete, numa picape branca, acho que é uma Fiat Strada. Eu ia tacar meu carro em cima do carro dele, mas a sorte dele, porque meu carro é câmbio automático, aí demora responder, né? Mas fui lá naquela rua 7 de setembro, eu ia enfiar meu carro no dele, que eu ia tacar ele dentro do campo do Dr. Marcelo, né? Poderia até atirar em mim, uma coisa que eu não tenho medo também. Eu já ia perguntar. Não tenho medo, é o único medo que eu tenho só de engordar. Então não tenho medo. Não pense o cara que vai botar arma na minha cara, que vai... Não tenho medo não, não tenho medo. Esse cara me seguiu mesmo, eu manobrei o carro, eu tava pronto para enfiar minha caminhonete nele, e aí a sorte que ele passou, ele saiu, não passava uma xícara dessa aqui entre nós dois, ele conseguiu sair. Nossa. Aí ele viu que eu não ia ter medo. E depois você descobriu quem era essa pessoa? Descobri quem era essa pessoa. Nossa. Descobri quem era. Fera então eu peguei com ele na beira do rio depois e perguntei pra ele, Sério? Não acredito. Você ainda perguntou? Perguntei. Falei, por que você me seguiu aquele dia, cara? Não, foi só uma coincidência. Eu falei, moço, você toma cuidado. Aqueles, né? Você não mexe. Você, querendo ou não, agora acho que você vai estar envolvido aí na política. Sempre vai... nas próximas eleições, você pretende apoiar algum vereador, algum partido político? Vereador, eu decidi, assim, eu conheci o cara, gostei demais dele, é um cara simples, não tem dinheiro, um cara... Eu gostei do jeito dele, descontraído, engraçado. É um vereador tripão, lá do Rosário, né? Conheci pessoalmente esses dias. Eu achei um cara massa. Tem dinheiro. Não tem dinheiro, exatamente. Eu sou muito sensitivo, sabe? Eu consigo sentir as pessoas só de olhar. Ele vai ser candidato lá do Rosário. Do Rosário. Então, eu falei que Tripão, Marcelo Tripão. Eu declarei meu apoio a Marcelo Tripão. Gostei do cara bacana, gente boa. Já ajudei ele em algumas situações. Teve pessoas lá do Rosário que estavam precisando, ele me ligou. Doutor, ajuda o cara aqui, moço. Ajudei, cobrei para ajudar, entendeu? Fiz o meu trabalho. Então, é um cara assim que eu percebi nele sinceridade. Então, eu falei, cara, eu não ia apoiar ninguém, mas você é lá do fim do mundo, do Rosário, não é daqui da sede, mas é do município de Correntina, e eu vou te apoiar. Agora, prefeito, eu não me sinto confortável, menos ainda, de apoiar ninguém. Mas eu tenho um que eu já sei que eu não apoiaria de forma alguma. Nem se a minha mãe me pedisse de joelho no caco de vidro. Que é Mariano. Né? Mariano não apoio, não. Porque eu falo isso abertamente, que Mariano não vai ser uma boa... Bom que ele só até o nome, né? Ele não tá nem aí. Ele não vai ser uma boa opção para Correntina, né? Isso a gente fala porque a gente já sabe, né? Assim, você não precisa... ninguém tá escrito na testa, mas da árvore você conhece, dos frutos você conhece a árvore, né? E ele não conseguiu me convencer
que o amor dele é por Correntina, né? O amor dele. Eu achei muita audácia da parte dele colocar, por exemplo, no nome Mariano Correntina. Ele não é de Correntina. Ele não é nem da Bahia, ele é do Rio de Janeiro. Né? Não é nem de Itaberaba, que é a cidade dele. Ele é do Rio de Janeiro. Carioca. Então, eu achei muita ousadia da parte dele. Mas, infelizmente, as pessoas, elas vai muito pelo poder econômico. Né? Eles não têm uma visão de futuro, não pensam no futuro. E corre o risco desse cara ganhar a eleição. Mas se depender de mim, não vai ganhar a eleição. Não apoio, não voto. E se eu puder tirar voto, eu tiro. Porque eu tenho convicção. Olha, para você ter uma ideia, esse cara é tão... Vou utilizar um termo aqui para não ser pejorativo. Tão asqueroso, é um termo mais ameno que eu posso usar, que na época da eleição, eu ia ser candidato a prefeito e Edmundo também a prefeito. Aí Edmundo me chamou para conversar, né? Falou, Wagner, vamos conversar? Eu falei, vamos. Eu conversava com todo mundo. Quem quisesse conversar comigo, sempre fui muito educado. Aí ele falou, vamos juntar nossos grupos aí e tal. Eu falei, Edmundo, qual que é a sua ideia? Aí ele falou, assim e tal. Eu falei, é um pouco parecida com a minha. Eu falei, vamos juntar. Eu faço uma exigência apenas, 2 exigências para você apenas. Qual que é? Que o nosso plano de governo seja incorporado integralmente ao plano da chapa e que o meu compromisso com você só dure até você continuar honesto. A partir do momento que você desviar a conduta, o primeiro é pôr você na cadeia ou te denunciar sou eu. Caso a gente seja prefeito, né? Seja eleito. Combinado. Falei, beleza, não pedi secretaria, não pedi nada. E exigi também que eu não fosse um vice figurativo. Aí a gente se candidatou, fui a vice, Edmundo a prefeito. E aí a gente tinha um comitê ali, que inclusive o comitê, acho que foi Dida que doou espaço pra gente, ali na Rua da Caixa Econômica, acho que é Rua Manuel Gregório, se não me engano. E aí a gente estava lá no nosso comitê, trabalhando, organizando as coisas, discutindo onde a gente ia. E Mariano trouxe um trio elétrico, colocou o trio elétrico na porta do nosso comitê, ligou na maior altura. Tipo assim, eu entendi aquilo como uma afronta. Tipo assim, nós temos dinheiro e a gente pode fazer o que quer. Enquanto as outras campanhas, até mesmo a de Maguila, que tinha um poder econômico infinitamente superior à nossa campanha, foi respeitosa. A campanha do Dr. Erli, a campanha de Maguila, a campanha do Povo de Ezequiel, a campanha de Michael, todas as campanhas foram respeitosas. E a campanha dele, assim, além de abusar do poder econômico, de utilizar recursos esbanjando do poder econômico, foi afrontosa com a nossa campanha. Botou o carro de som na frente do nosso comitê, ligou o carro de som, parece que no dia até estragou um negócio da menina lá, vibrou, caiu uma parede dela lá no chão por causa da vibração do som. E assim, eu achei muito desrespeitoso. Aí eu passei a observar esse cara, falei assim, poxa, que vontade é essa de ser? O que leva uma pessoa a sair de Itaberaba, quase Salvador, quase sul da Bahia, é sul da Bahia na verdade, para vir para Correntina? Falei, vou estudar isso aí. Aí eu fui estudar o orçamento de Correntina. Correntina fatura 500 e poucos milhões de reais em 4 anos, que é o que vem para Correntina, né? Fundo de participação dos municípios, receita própria e tal. Eu falei, ué, mas que amor é esse por Correntina? Aí eu fui ver os gastos do cara, né? O cara gasta com máquina, tem máquina dele trabalhando, inclusive já ofereceram hora de máquina para mim para trabalhar na minha terra. Tem máquina dele trabalhando para aqui e acolá, e a gente sabe que isso não é de graça, não é barato. Por exemplo, 1 litro de diesel custa R$ 6,49. Acho que foi R$ 6,49 a última vez que eu comprei diesel. R$ 6,49. Uma máquina, uma retroescavadeira, ela gasta em média, no mínimo, 12 litros de diesel por hora. 6,49 vezes 12 é mais de R$ 70 reais por hora. Quantas horas de máquina esse cara não fez de graça para as pessoas aí? Então, essa conta uma hora vai chegar. Ele vai tirar esse dinheiro da onde? Por que eu vou ser candidato a prefeito, eu vou gastar uma grana dessa para ganhar um salário líquido de menos de R$ 1 milhão? Então eu fui observando essas coisas. E tem outra situação, tem a situação da época da empresa da Sertão Forte também, que os garis não receberam, muita gente estão com processo na justiça até hoje.
e não receberam os valores, teve atraso de salário e tal. Então, eu não quero isso para Correntina. Eu não quero isso para Correntina. Eu quero que a nossa cidade, que seja administrada por alguém daqui, espero que não seja alguns aí também, mas assim, eu não vejo que essa pessoa, ele está interessado em melhorar a Correntina. Porque esse amor foi muito repentino. Nem paixão não dura tanto, né? O amor foi um amor muito repentino. Como é que eu cheguei ontem? Outra situação também. Quando nós fomos candidatos, eles saíram aliciando todos os nossos candidatos. A gente passava no lugar, eles saíam aliciando as pessoas por onde a gente passava. E nós perdemos muita liderança por conta disso, entendeu? Porque a gente não tinha poder econômico. A nossa ferramenta era ideais. Nós vendíamos para as pessoas sonhos, esperança. Nós não tínhamos dinheiro. E mesmo se tivesse, a gente não ia gastar. Tanto é que na época da pandemia, nós paramos. A pandemia, quando arrochou mesmo, nós não fizemos campanha, sim, de andar nas ruas. Nossa campanha foi mais digital. Porque jamais eu me perdoaria de saber que uma pessoa, um idoso, pegou Covid e morreu, pegou Covid de mim, que às vezes eu poderia estar com Covid assintomático. Né? E teve candidatos aí que saiu com Covid fazer campanha. E aí, esse é um dos motivos que eu não apoiaria esse cara. Não apoio. Não tenho raiva dele, não tenho nada de pessoal com ele. Sim, desejo a ele toda sorte e bênção do mundo, quero que Deus abençoe a vida dele. Mas eu não quero ele como prefeito da minha cidade. É um direito meu. Eu, como cidadão, eu tenho esse direito de não querer ele como prefeito. Eu não quero ele como prefeito de Correntina. Agora, se ele ganhar, eu vou respeitar. É o meu prefeito. Quem é eleito é o meu prefeito. Mas, se depender de mim, ele não vai ganhar. Entendi. Né? Não vai ganhar. Entendemos, ficou claro, né? Ficou bem claro. Na sua visão, quanto de relevância você acha que tem... Se você apoiar algum grupo político, a sua relevância, a sua influência? Olha, eu sou muito coerente no que eu falo, entendeu? Eu não sou aquele tipo de cara, por exemplo, eu sou oposição a Maguila, um exemplo. Mas se Maguila fez uma coisa que está certa, eu vou elogiar. Não é porque eu sou oposição que eu vou fazer aquela oposição baixa de criticar a qualquer custo. Então, eu acho que esse meu posicionamento trouxe respeito, autoridade, vamos dizer autoridade, porque as pessoas sabem que o que eu falo, eu não falo à toa, eu falo com propriedade. Então, eu acredito que se eu apoiasse algum candidato, as pessoas iam perceber que eu apoiei por alguma coisa que me convenceu, não por algum favor econômico, dinheiro, como a gente sabe que tem muita gente que apoia, que pula igual pulga de um lado para o outro, porque hoje um deu café, mas o outro não tinha açúcar, e o outro deu açúcar para ele. Então, pula por conta de interesses, entendeu? E eu não tenho interesse nenhum. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito bem sucedida, bem relacionada comigo mesmo. Eu sou bem relacionado comigo mesmo. O dinheiro não me sobe a cabeça. Eu tenho ambição, é claro, todo mundo tem ambição. Mas eu tenho aquela ambição honesta de crescer, de desenvolver com os meus méritos. Mas eu não tenho... Dinheiro não me sobe a cabeça. Se um cara vir com um papo comigo, falar de dinheiro, ele já perde 50% da possibilidade até de eu dar ouvido para ele. Para finalizar, eu vou fazer essa pergunta. Você já até respondeu, mas vou fazer novamente sobre sair candidato, se envolver na política, se é uma decisão firme mesmo, definitiva, ou se ainda pode ser que... Não, é definitiva. Quero não. Nunca mais? Não quero não. Não, nunca é muito tempo, né? Nunca é muito tempo. Assim, na próxima eleição, você quer... Nessa próxima eu não vou ser candidato. Não. A nada. Nem a presidente de associação. Tá decidido. Não quero ser candidato a nada. Eu decidi isso pra mim mesmo. E eu tento voltar a ser uma pessoa anônima, né? Tentar ficar mais... Sinto muito te informar. Mas, assim, candidata, eu não vou sair, não. Nada. Doutor Wagner, muito obrigada. Foi um bate-papo incrível, né? De muito conhecimento, muito interessante.
E muito obrigada pela De disponibilidade. nada, de sempre estar que aqui. precisar eu estarei aqui. A gente também. Foi um prazer né? receber você aqui. E é isso, meu povo. Chegamos ao fim de mais um episódio. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. O Wagner Rocha hoje meteu a língua, né? Meteu. Eu quero saber o que, é que vocês Só acharam. polêmica hoje, viu? Não, só polêmica. Eu acho que esse podcast vai dar o que falar. Não deixe de se inscrever e deixar o joinha, gente, que é muito importante pra gente continuar trazendo aí conteúdos de qualidade pra vocês, tá bom? E é isso. Até a próxima!